A gente vai conversar já já, inclusive, com o advogado tributarista sobre o assunto, o André Pereira. André, que já está aqui com a gente na nossa tela. André, seja muito bem-vindo ao nosso programa. Obrigado, Gabriela. Obrigado, Maicon. Prazer falar com os telespectadores do SBT News. André, já começo te perguntando sobre essa possível bitributação e que é muito criticada pela oposição, principalmente do governo. É possível que haja essa tributação dupla? Como que fica essa questão, já que vai ter essa alíquota progressiva para os super ricos? O projeto de lei, ele até tenta equacionar isso por meio de algumas compensações, mas o fato é que, do ponto de vista prático, nem sempre isso acaba sendo suficientemente equacionado. Então, de fato, existe uma grande dúvida em relação a como isso iria se operar na prática, né? Há uma questão relacionada a uma compensação, considerar as alíquotas pagas pela pessoa jurídica, mas ainda não há um equacionamento disso que torne efetivamente segura a ausência dessa bitributação. André, eu queria saber de você o seguinte, essa taxação ali de dividendos que entra no meio desse projeto, ele pode gerar uma fuga ali das pessoas que estão começando a investir e começarem, por exemplo, uma estratégia de planejamento tributário para tentar evitar essa cobrança, tentar alguma manobra? Porque, querendo ou não, acho que se a gente olhar para um passado ali, a gente tem sentido as pessoas tentando buscar mais formas de investir seu dinheiro, de tentar aumentar a sua receita. Os investimentos seriam uma forma dessa, até porque alguns deles ofereciam essa isenção no imposto de renda. Que impacto isso tem na vida ali de quem está começando a investir? Realmente, Maicon, você abordou um dos pontos principais e que foi objeto das críticas da oposição. Durante muito tempo, o Brasil vendeu essa isenção sobre dividendos como um fator atrativo de investimentos, até para compensar determinados riscos decorrentes do nosso peculiar ambiente fiscal e econômico e também jurídico. E de um momento seguinte, a gente passa a ter, já com vigência em 2026, a exclusão desse incentivo. Isso, evidentemente, faz com que, especialmente, esses, vamos dizer assim, indivíduos de renda alta, que seriam alcançados por esse projeto de lei, acabem buscando outras medidas que acabem levando a uma tributação menor. Então, há até mesmo uma dúvida se esses cálculos governamentais relacionados à compensação da perda de arrecadação efetivamente irão funcionar diante desses procedimentos de planejamento tributário que serão certamente levados a efeito por esses contribuintes, né? E também há um risco aí, não totalmente, vamos dizer assim, abstrato, mas de fato baseado em análises que foram feitas, inclusive nos debates que foram realizados na Câmara dos Deputados durante as audiências públicas, de que realmente nós vamos ter uma perda de um atrativo de investimentos e que isso vai atingir, sobretudo, aquela pessoa que está ali com uma renda de 600 mil a 1 milhão por ano e que, convenhamos, né, dado o cenário para um perfil de investidor, também não é lá o que seria um chamado super rico, dentro, pelo menos, daquilo que se enxerga como tal no cenário econômico. Então, nós teríamos aí uma chance de perder, sim, um atrativo de investimento, especialmente em relação a essas pessoas. E, André, na prática, como peso no orçamento, qual que vai ser a diferença com essa isenção para quem recebe até 5 mil? Realmente vai ter um peso muito grande no orçamento? O que o governo ganha com isso? Se os cálculos governamentais estiverem corretos, né, e a compensação de fato ocorrer, o governo teria aí um superávit de aproximadamente 13 bi, né, para compensar uma perda de arrecadação de 25. Porém, se a gente só olhar para essa isenção conferida, o governo teria uma estimativa de perda de arrecadação de 25 bi anuais. Evidentemente, o sucesso desse cálculo dependeria de uma compensação com esse acréscimo de receitas para que não houvesse uma defasagem. E, do ponto de vista econômico, há dúvidas, né, levantadas por alguns profissionais em relação a essa possibilidade de efetiva compensação diante desses planejamentos. Mas, olhando estritamente para esse número, para essa isenção, o valor seria de 25 bi.
Então conseguiria tapar ali, porque no primeiro momento, quando você falou, um superávit de 13 bi, mas a princípio o rombo seria de 20 com essa isenção. Tem outros caminhos ali então que o governo conseguiria suprir esse benefício que ele está dando assim, que no fim a gente olha ali, acaba sendo a promessa de campanha, nesse caso sendo cumprida. Exato. Na verdade, existem algumas questões que foram suscitadas durante as audiências públicas e que estão relacionadas com. E aí voltamos à tona com um debate já antigo também, e até mais antigo do que esse que foi proposto em relação à atualização da tabela de imposto de renda, majoração dos valores da base de cálculo para fins de isenção, coisa parecida, que é a redução de gastos governamentais, né? Existem alguns projetos que acabaram sendo recolocados à tona, como os supersalários, a questão relacionada aos gastos com as estatais deficitárias e outras coisas do tipo, as verbas que acabam fazendo com que algumas remunerações superem o teto constitucional do funcionalismo e, portanto, isso reacendeu aí um outro debate em torno da contenção de gastos, enquanto houver déficit, a redução do valor referente às emendas não impositivas e outras coisas do gênero. Então, talvez esses temas sejam colocados de novo na pauta em razão justamente desse projeto governamental, que não apenas pela compensação com esse imposto de renda que seria arrecadado dos chamados super ricos. André Pereira, advogado tributarista, muito obrigada pela sua participação aqui no nosso programa e por esses esclarecimentos finais, né, antes dessa expectativa deste projeto ir a plenário nesta semana. Aí, assim que for de novo, a gente volta nesse assunto e te convida novamente para o nosso programa. Obrigada. Obrigado, André. Eu quem agradeço, uma ótima tarde.